Olá, amigos e seguidores do canal. Bem-vindos a mais um Clássicos do Terror, nesta quarta-feira, 26 de outubro. Naquele novo formato, 2 postagens semanais, às quartas, contos de horror do mundo inteiro e nos fins de semana, aquela nossa viagem Lovecraft. Dessa vez nós vamos voltar para um autor brasileiro, mais um maranhense, já tem vários na nossa lista, que é o famoso poeta, jornalista, escritor Humberto de Campos Veras, nascido em 1886 e falecido em 1934. Esse cara, além de poeta, escritor, jornalista e tal, ele foi também político. Ele saiu novo da cidade de Miritiba, né, onde ele nasceu, interiorzão lá do Maranhão, passou aquela batida de sempre. Saiu de Miritiba, foi para São Luís, capital do Maranhão, depois ele foi para o Pará, foi ali que começou a carreira jornalística dele, e acabou indo para o Rio de Janeiro. Se não me engano, em 1910 ele foi para o Rio de Janeiro. Aí a carreira dele deslanchou, e ele ficou muito famoso, é um grande escritor. Teve 2 fases, basicamente. Uma primeira fase, contos e obras assim meio gaiatas, né, sem grande importância. Depois ele começou progressivamente a adensar a obra dele, foi produzindo cada vez contos, histórias e narrativas melhores e mais densas. Acabou levando ele para a Academia Brasileira de Letras, né? Cadeira 20, cadeira do Joaquim José de Macedo, aquele cara lá da Moreninha. Então ele é um escritor brasileiro consagrado. E como todo grande escritor, como eu sempre digo, todo grande escritor dá uma ciscadinha no terror. Então ele escreveu um livro de contos, uma antologia, em 1932, 2 anos antes de morrer, chamado O Monstro e Outros Contos. É daí que sai o nosso conto. Mas antes de falar um pouquinho do conto, vamos mencionar a questão dele enquanto político. Ele foi eleito deputado federal pelo Maranhão, e quando aconteceu a Revolução de 30, mais uma da interminável sequência de instabilidades da República Brasileira, nunca termina. Ele nasceu em 86, né, 2 anos antes da grande desgraça da história brasileira, em 1889, né? 3 anos antes ele nasceu. E depois, em 1930, ele foi cassado. Perdeu lá, o Congresso Nacional foi fechado, né? Nada de novidade na República Brasileira. O Congresso foi fechado, ali ainda estava no início desse processo, mas esse processo não termina nunca. Então ele acabou cassado, mas deixou de ser político, mas continua sendo escritor, né? E o curioso da história dele de 1932, lá do conto, o conto chama-se Os Olhos que Comiam Carne, um título muito assim chamativo, né? Na realidade, a curiosidade básica é que ele escreveu sobre ele mesmo, porque o protagonista da história é um escritor famoso que é acometido de uma doença terrível, que eu não vou dar spoiler aqui, e acaba tragicamente. Na vida real, exatamente a mesma coisa. O Humberto de Campos foi acometido de uma doença na vista, ele ficou cego, teve complicações outras, e ele acabou morrendo na operação para curar esses males. Morreu de uma síncope cardíaca em plena operação. Então, pouquinho tempo antes de acontecer essa tragédia com ele, ele escreveu a história que nós vamos narrar aqui, Os Olhos que Comiam Carne. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um conto bem curto e bem dramático. É isso aí, abraço a todo mundo, boa semana, e não se esqueçam de no sábado às 18 horas
Mais um conto de Lovecraft, 1919, não vou dizer ainda qual. Abração, saudações, até lá. Os olhos que comiam carne. Humberto de Campos, 1932. Na manhã seguinte ao do aparecimento, nas livrarias, do 8º e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de uma existência consagrada inteira ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernando esperava inutilmente que o sol lhe penetrasse no quarto. Estendido de costas na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela, que deixara entreaberta na véspera para a visita da claridade matutina, ele sentia que a noite se ia prolongando demais. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Bondes passavam tilintando, havia barulho de carroças no calçamento áspero. Automóveis buzinavam como se fosse dia alto, e, no entanto, era noite ainda. Atentou melhor e notou o movimento na casa. Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura, varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a entrada do dia. Ergueu então o braço e apertou o botão da lâmpada. Mas a escuridão continuou. Evidentemente o dia lhe começava bem. Comprimiu o botão da campainha e esperou. Ao fim de alguns instantes, batem docemente à porta. Entra, Roberto. O criado empurrou a porta e entrou. Esta lâmpada está queimada, Roberto? Indagou o escritor ao escutar os passos do empregado no aposento. Não, senhor. Está até acesa. Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto? Exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está, sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. A janela está aberta, Roberto? Gritou o homem de letras com o terror espantado na fisionomia. Está, sim, senhor. E o sol está até no meio do quarto. Paulo Fernando mergulhou o rosto nas mãos e quedou-se imóvel, petrificado pela verdade terrível. Estava cego. Acabava de realizar-se o que há muito prognosticavam os médicos. A notícia daquele infortúnio em breve se espalhava pela cidade, impressionando e comovendo a quem o recebia. A morte dos olhos daquele homem de 40 anos, cuja mocidade tinha sido consumida na intimidade de um gabinete de trabalho e cujos primeiros cabelos brancos haviam nascido à claridade das lâmpadas, diante das quais passara 8.000 noites estudando, enchia de pena os mais indiferentes à vida do pensamento. Era uma força criadora que desaparecia. Era uma grande máquina que parava. Era um facho que se extinguia no meio da noite, deixando desorientados na escuridão aqueles que o haviam tomado por guia. E foi quando, de súbito, e como que providencialmente, surgiu a notícia de que havia um cientista que fazia milagres. E com essa informação, a de que o professor Platen, de Berlim, havia descoberto o processo de restituir a vista aos cegos, uma vez que a pupila se conservasse íntegra e se tratasse apenas de destruição ou defeito do nervo óptico, e com essa informação, a de que o eminente oculista passaria em breve pelo Rio de Janeiro, a fim de realizar uma operação desse gênero em um opulento estancieiro argentino, que se achava cego havia 6 anos, e não tergiversara em trocar a metade de sua fortuna pela antiga luz de seus olhos. A cegueira de Paulo Fernando, com as suas causas e sintomas, enquadrava-se rigorosamente no processo do professor alemão. Dera-se pelo seccionamento do nervo óptico, e era pelo restabelecimento deste, por meio de ligaduras artificiais, com uma composição metálica de sua invenção, que o sábio de Berlim realizava o seu milagre cirúrgico. Esforços foram empregados, assim, para que Platen desembarcasse no Rio de Janeiro por ocasião de sua viagem a Buenos Aires. 3 meses depois, efetuava-se de fato esse desembarque. Para não perder tempo, achava-se Paulo Fernando, desde a véspera, no grande Hospital das Clínicas, e encontrava-se já na sala de operações quando o famoso cirurgião entrou, rodeado de colegas brasileiros e de 2 auxiliares alemães que o acompanhavam na viagem, e apertou-lhe vivamente a mão. Paulo Fernando não apresentava na fisionomia o menor sinal de emoção. O rosto escanhoado, o cabelo grisalho e ondulado, posto para trás, e os olhos abertos, olhando sem ver, olhos castanhos, ligeiramente saídos,
pelo hábito de vir beber sabedoria aqui fora e com laivos escuros de sangue, como reminiscências das noites de vigília. Vestia pijama de tricoline branca, de gola caída. As mãos, de dedos magros e curtos, seguravam as duas bordas da cadeira, como se estivesse à beira de um abismo e temesse tombar na voragem. Olhos abertos, piscando. Paulo Fernando ouvia, em torno, ordens em alemão, tinir de ferros dentro de uma lata, jorro d'água e passos pesados ou ligeiros de desconhecidos. Esses rumores todos eram, no seu espírito, causa de novas reflexões. Só agora, depois de cego, verificara a sensibilidade da audição e as suas relações com a alma através do cérebro. Os passos de um estranho são inteiramente diferentes daqueles de uma pessoa a quem se conhece. Cada criatura humana pisa de um modo. Seria capaz de identificar agora, pelo passo, todos os seus amigos como se tivesse vista e lhe pusessem diante dos olhos o retrato de cada um deles. E imaginava como seria curioso organizar para os cegos um álbum auditivo, como os de dactiloscopia, quando um dos médicos lhe tocou no ombro, dizendo-lhe amavelmente: Está tudo pronto. Vamos para a mesa. Dentro de 8 dias estará bom. O escritor sorriu, cético. Lido nos filósofos, esperava indiferente a cura ou a permanência na treva, não descobrindo nenhuma originalidade no seu castigo e nenhum mérito na sua resignação. Compreendia a inocuidade da esperança e a inutilidade da queixa. Levantou-se assim, tateando, e pela mão do médico subiu na mesa de ferro branco, deitou-se ao longo, deixou que lhe pusessem a máscara para o clorofórmio, sentiu que ia ficando leve, aéreo e imponderável. E nada mais soube nem viu. O processo Platen era constituído por uma aplicação da lei de Röntgen, do que resultou o raio-x, e que punha em contato, por meio de delicadíssimos fios de hêmera, liga metálica recentemente descoberta, o nervo seccionado. Completava-o uma espécie de parafina adaptada ao globo ocular, a qual, posta em contato direto com a luz, restabelecia integralmente a função desse órgão. Cientificamente, era mais um mistério do que um fato. A verdade era que as publicações europeias faziam, levianamente ou não, referências constantes às curas miraculosas realizadas pelo cirurgião de Berlim, e que seu nome em breve corria o mundo como o de um dos grandes benfeitores da humanidade. Meia hora depois, as portas da sala de cirurgia do grande hospital das clínicas se reabriam e Paulo Fernando, ainda inerte, voltava em uma carreta de rodas silenciosas ao seu quarto de pensionista. As mãos brancas postas ao longo do corpo eram como as de um morto. O rosto e a cabeça envoltos em gaze deixavam à mostra apenas o nariz afilado e a boca entreaberta. E não tinha decorrido outra hora e já o professor Platen se achava, de novo, a bordo, deixando a recomendação de que não fosse retirada a venda que pusera no enfermo antes de 2 semanas. 12 dias depois passava ele novamente pelo Rio, de regresso para a Europa. Visitou outra vez o operado e deu novas ordens aos enfermeiros. Paulo Fernando sentia-se bem, recebia visitas, palestrava com os amigos, mas o resultado da operação só seria verificado 3 dias mais tarde, quando se retirasse a gaze. O santo estava tão seguro de seu prestígio que se ia embora sem esperar pela verificação do milagre. Chega, porém, o dia ansiosamente aguardado pelos médicos, mais do que pelo doente. O hospital encheu-se de especialistas, mas a direção só permitiu, na sala em que se ia cortar a gaze, a presença dos assistentes do enfermo. Os outros ficaram fora, no salão, para ver o doente depois da cura. Pelo braço de 2 assistentes, Paulo Fernando atravessou o salão. Daqui e dali vinham-lhe parabéns antecipados, apertos de mão vigorosos que ele aceitava e agradecia com um sorriso sem endereço. Até que a porta se fechou e o doente, sentado em uma cadeira, escutou o estalido da tesoura cortando a gaze que lhe envolvia o rosto. 2, 3 voltas são desfeitas. A emoção é funda e o silêncio completo, como o de um túmulo. O último pedaço de gaze rola no balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, espera a sentença final do destino. Abra os olhos, diz o doutor. O operado, olhos abertos, olha em torno.
olha e, em silêncio, muito pálido, vai se pondo de pé. A pupila entra em contato com a luz e ele enxerga, distingue, vê. Mas é espantoso o que vê. Vê em redor criaturas humanas. Mas essas criaturas não têm vestimentas, não têm carne. São esqueletos apenas. São ossos que se movem, tíbias que andam, caveiras que abrem e fecham as mandíbulas. Os seus olhos comem a carne dos vivos. A sua retina, como os raios-x, atravessa o corpo humano e só se detém na ossatura dos que o cercam e diante das coisas inanimadas. O médico à sua frente é um esqueleto que tem uma tesoura na mão. Outros esqueletos andam, giram, afastam-se, aproximam-se como num bailado macabro. De pé, os olhos escancarados, a boca aberta e muda, os braços levantados numa atitude de pavor e de pasmo. Paulo Fernando corre na direção da porta, que adivinha mais do que vê, e abre-a. E o que enxerga, na multidão de médicos e amigos que o aguardam lá fora, é um turbilhão de espectros, de esqueletos que marcham e agitam os dentes, como se tivessem aberto um ossário cujos mortos quisessem sair. Solta um grito e recua. Recua, lento, de costas, o espanto estampado na face. Os esqueletos marcham para ele, tentando segurá-lo. Afastem-se, afastem-se! Intima num urro que faz estremecer a sala toda. E, metendo as unhas no rosto, afunda-as nas órbitas e arranca, num movimento de desespero, os 2 glóbulos ensanguentados e tomba, escabujando no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam carne e que, devorando macabramente a carne aos vivos, transformavam a vida humana em torno num sinistro baile de esqueletos. Fim.